Essa palavra é para você que tá cansada. Para você que sente que não tem mais forças para levantar da cama, que mal termina uma luta e já entra em outra. Para você que tem chorado em silêncio, com o travesseiro molhado de noite e um sorriso forçado de dia. Eu sei. Eu sei o peso que você tá carregando. Porque eu também já carreguei. Às vezes, a gente olha pro céu e pensa: Deus, será que o Senhor me esqueceu? Porque a dor aperta tanto, o medo cresce tanto, que a gente acha que não vai dar conta de mais nada. E eu mesma, já me senti assim. Desamparada. Como se tivesse me afogando dentro da minha própria vida, tentando gritar, mas sem som. Hoje, com mais de 66 anos, eu posso dizer com toda certeza: eu sei o que é atravessar águas profundas e achar que vai morrer. Afogada nelas. Mas eu também sei o que é ser sustentada, mesmo quando tudo parecia perdido. E é por isso que eu te peço: escuta essa promessa, porque ela é para você, e é para hoje. Livro aberto: quando passares pelas águas, estarei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão. Isaías 43, 2. Sabe o que esse versículo me ensinou? Que Deus não disse que a gente não vai passar pelas águas. Ele não prometeu uma vida sem dor, sem perdas, sem lutas. Ele prometeu presença. Ele prometeu que não vai deixar a gente afundar, mesmo quando tudo parece querer nos puxar para baixo. Eu sou prova disso. Não sou melhor do que ninguém, não tenho fé de muralha, não sou mulher de igreja toda a vida, mas eu sou filha. E Ele me segurou nos piores dias da minha existência. Meu nome é Dona Marinalva, nasci no sertão da Bahia, mas hoje vivo aqui no interior de Minas Gerais, em uma casinha simples com minhas plantinhas e minha cadeira de balanço. Mas nem sempre foi assim, não. Eu já estive no fundo do poço. E é dessa cova que eu quero te contar, porque talvez você esteja aí agora. E talvez, só talvez, Deus tenha te trazido até esse vídeo para te lembrar: você não tá sozinha. Tiveram dias em que nem o café eu conseguia fazer. O corpo estava vivo, mas a alma parecia desligada. Meus filhos longe, meu marido já tinha partido faz tempo, e o que ele deixou não foi saudade, foi um buraco fundo no coração. Eu cuidava de tudo, menos de mim. E chegou um ponto que até orar doía. Sabe quando você não tem mais nem palavras para dizer? Quando tudo que você consegue é chorar, olhar pro teto e dizer: me ajuda. Eu dizia isso, baixinho, quase sem voz: me ajuda, Senhor, por favor, me ajuda. E foi num desses dias que esse versículo caiu como uma gota de alívio na minha alma. Alguém me mandou um áudio, bem curtinho, com essa promessa. E eu escrevi carando. Porque ali eu percebi: eu não estava sendo ignorada, eu estava sendo sustentada. Talvez você esteja aí, pensando que Deus te deixou. Mas Ele não deixou. Ele tá do seu lado agora, nesse momento, mesmo que você não sinta nada. Porque fé não é sentir. Fé é crer, mesmo com o coração em pedaços. Você não vai se afogar. As águas vão passar. Essa dor vai passar. E você vai sair do outro lado mais forte. Eu tô te falando isso porque eu sou você amanhã. E o que eu mais queria, no meu pior dia, era que alguém me dissesse: você ainda vai sorrir de novo. Se você se sente assim, por favor, fica comigo nessa história. Abre teu coração. Eu não tenho respostas prontas, mas eu tenho a vivência. E às vezes, tudo o que a gente precisa é ouvir que não estamos sozinhas nessa travessia. *sino. Se essa história tá tocando seu coração, deixa seu like. Isso ajuda muito o canal e mostra que você quer ouvir mais histórias como essa. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma mensagem de fé. E, olha, se você conhece alguém que está precisando ouvir isso também, compartilha. Pode mudar o dia ou a vida dessa pessoa. Obrigada por ouvir com o coração. Meu nome é Marinalva, e, se você me visse hoje, talvez não acreditasse na mulher que eu fui por dentro por tantos anos. Todo mundo achava que eu era forte. A vizinhança dizia: essa aí aguenta o mundo nas costas. Mas o que ninguém via era o peso que esse mundo fazia nos meus ombros, nas minhas costas, nos meus pensamentos. A verdade é que, por dentro, eu estava desmoronando. Há décadas. Eu vivia como quem empurra um caminhão quebrado na ladeira, todos os dias, sozinha. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que a vida virou um esforço constante, sem descanso, sem pausa, sem colo? Eu senti. Por muitos e muitos anos. Depois que o Pedro, meu marido, morreu, eu até ouvi algumas pessoas dizendo: agora ela vai ter paz. Mas ninguém sabia que ele já tinha me matado por dentro bem antes de morrer. Pedro era um homem difícil. Duro. Não dava um sorriso. Não me dava um elogio, não me dava amor. E eu aceitei tudo. Porque me ensinaram assim: mulher casada, aguenta. Mulher de família, suporta. E eu fui suportando, até perder o gosto da vida. Eu cuidava dele, dos filhos, da casa. Trabalhei lavando roupa para fora, fiz bolo para vender.
Arrumei casa dos outros, mas nunca ninguém arrumou meu coração. Eu me doei inteira e fui me esvaziando. E ninguém percebeu. Porque a gente, mulher, aprende a esconder o choro com batom. Aprende a dizer, tá tudo bem, quando tudo tá desabando. Tive 3 filhos. E, graças a Deus, todos criados, formados, vivos. Mas, no fundo, eu me perguntava, será que alguém nota que eu também sou gente? Que eu também preciso de um abraço, de um você tá bem, de um descansa? Não. Ninguém perguntava. E eu fui guardando tudo. Um dia depois do outro. Como quem varre o lixo para debaixo do tapete. Só que o lixo da alma, uma hora começa a feder. E o meu? Já tava me sufocando. Foi numa manhã fria que tudo desabou. Eu tinha feito café, passado o pano na cozinha, alimentado os cachorros, e sentei na cadeira da varanda. Fiquei ali olhando nada. 20 minutos. Meia hora. 40 minutos. E eu, travada. Sem conseguir levantar. Sem conseguir chorar. Só com um vazio gritando dentro de mim. Meu corpo estava presente, mas a minha alma estava distante. E ali, pela primeira vez na vida, eu pensei, de que adianta tudo isso? Essa frase me assustou. Porque eu nunca tinha deixado a esperança morrer. Sempre fui mulher de fé. Não de igreja, não de banco de frente, mas de fé simples. Daquela que acende uma vela e fala baixinho com Deus. Mas naquele dia, até isso me faltou. Foi nesse ponto que comecei a entender o que é passar pelas águas. Aquelas águas que Isaías fala. Porque tem horas que elas vêm mesmo. Vêm para tentar engolir a gente. E é aí que Deus mostra quem Ele é. Não foi naquele dia que tudo mudou, não. Mas foi naquele dia que eu comecei a pedir socorro. De verdade. Eu não pedi para ser feliz. Eu não pedi riqueza. Eu só pedi, Senhor, me vê. Por favor, me vê. E Ele me viu. Você que tá me ouvindo agora, talvez esteja nesse mesmo lugar. O lugar do cansaço. Da exaustão emocional. Do não sei mais o que fazer. E eu quero te dizer, Deus tá te vendo. Talvez ninguém mais veja. Talvez nem sua família perceba sua dor. Mas Ele tá vendo. E Ele tá contigo. Nessas águas. Nessa travessia. Mesmo que você não o veja, Ele tá aí. Porque foi assim comigo. Asterisco. Eu não sei se você já teve a sensação de estar sendo sugada por dentro. É como se a alma da gente tivesse sendo espremida, pouco a pouco, até não sobrar mais nada. Eu cheguei nesse ponto. Não foi de uma vez. Foi devagar. Foi no silêncio. Foi nas palavras não ditas, nas mágoas não curadas, nos dias iguais demais, nas noites longas demais. Depois que Pedro partiu, ficou só o barulho do meu pensamento. E como ele gritava? Gritava lembranças. Gritava tudo que eu engoli calada. As humilhações, as cobranças, os olhares frios, as palavras duras. E junto com tudo isso, vinham as perguntas que mais doíam. Será que eu fiz tudo errado? Será que eu desperdicei minha vida tentando agradar quem nunca me viu de verdade? Eu me olhava no espelho e mal me reconhecia. Os olhos fundos. A pele cansada. O cabelo sem vida. Eu me tornei uma sombra de mim. Porque por dentro, eu já estava quebrada. E o pior, é que eu ainda fingia que estava tudo certo. Ainda sorria para as vizinhas, ainda levava bolo para as netas, ainda dizia, tô bem, no grupo da família. Mas por dentro, eu estava gritando. Até que uma noite, eu não consegui mais fingir. Eu acordei com o peito doendo, como se alguém tivesse sentado em cima de mim. Era uma angústia tão forte, que eu achei que ia morrer. Levantei da cama no escuro, fui até a cozinha e me sentei no chão. Sim, no chão gelado. Com a cabeça entre os joelhos, eu comecei a chorar feito criança. E ali, eu falei alto, pela primeira vez em muitos anos, Senhor, eu não tô aguentando mais. Se o Senhor tá me ouvindo, me mostra. Me mostra que o Senhor não me abandonou. E eu chorei por mais de uma hora. Sozinha. No escuro. Com os joelhos no azulejo e o coração aos pedaços. E foi ali, naquele chão, que eu senti um silêncio diferente. Não era ausência. Era presença. Um silêncio que não machucava, mas acolhia. Um silêncio que não me ignorava, mas me escutava. Um silêncio que dizia, sem som, eu tô aqui. Naquele momento, eu não vi luz, não ouvi voz, não levantei flutuando. Nada disso. Mas dentro de mim, alguma coisa acalmou. Como se uma mão invisível tivesse me abraçado e dito, você não vai afundar. Eu prometi. Eu cumpro. No outro dia, a dor ainda estava ali. A solidão também. Mas a desesperança, não. Porque eu tinha lembrado quem era o meu Deus. E, mais do que isso, eu tinha sentido que Ele não tinha me deixado. A Bíblia diz, quando passares pelas águas, estarei contigo. Não é uma metáfora bonita, não. É uma promessa. E promessa de Deus não falha. Ele disse que ia estar comigo, e estava. Mesmo quando eu pensei que não estava mais viva por dentro. Mesmo quando todo mundo me ignorava.
Mesmo quando minha família só lembrava de mim quando precisava de alguma coisa. Você entende o que é isso, minha irmã? Ser esquecida por quem? Você deu a vida inteira? Ser invisível para os seus próprios filhos? Eu entendo. E eu quero que você saiba, Deus vê o que eles não veem. Ele ouve o que você não tem coragem de dizer. Ele conhece cada suspiro teu. Cada lágrima. A gente não precisa de plateia para ser ouvida por ele. Eu me sentia como uma casa velha, daquelas abandonadas no fim da estrada. Mas ele entrou nessa casa. E começou a restaurar, do jeitinho dele. Sem pressa. Sem barulho. Só. Com amor. Talvez você ainda esteja com a porta do coração trancada. Mas ele tá aí, batendo. Bem devagar. E quando você deixar, ele entra. E transforma. Não de fora para dentro, como a gente espera. Mas de dentro para fora, como só ele sabe fazer. Depois daquela madrugada, sentada no chão da cozinha, alguma coisa mudou, mas não era visível. Ninguém viu. Ninguém percebeu. O mundo ao meu redor continuava igual. Os mesmos pratos para lavar, o mesmo silêncio dentro de casa, as mesmas mensagens ignoradas no celular, os mesmos olhares vazios quando eu falava demais. Mas por dentro, eu comecei a prestar atenção em outra voz. Não era a voz do medo, nem da culpa, nem do abandono. Era uma voz suave, como se Deus estivesse me ensinando a andar de novo, com passos pequenos, mas firmes. Nos primeiros dias, eu só conseguia levantar da cama e agradecer por estar viva. Isso já era muito. Comecei a escrever bilhetes para mim mesma e colar no espelho. Você é forte, Deus está contigo, isso também vai passar. Coisas simples, mas que pareciam sementes sendo jogadas num terreno que estava seco. Fazia tempo. E você sabe o que é mais bonito? É que, mesmo quando a gente não tem forças, Deus planta essas sementes. Às vezes através de uma música, de uma palavra que alguém fala sem querer, de um versículo que aparece na tela do celular. Ele vai jogando essas sementinhas, e, quando a gente menos espera, elas começam a brotar. Teve um dia, por exemplo, que eu estava lavando roupa no tanque, e meus olhos se encheram de lágrimas do nada. Não era tristeza. Era saudade, de mim mesma. Saudade da mulher que eu fui um dia. Da Marinalva que gostava de cantar enquanto fazia almoço. Que bordava com gosto. Queria alto. Que colocava lençol limpo na cama e suspirava de leveza. Onde? Ela tinha se escondido? Em que parte da vida eu a deixei para trás? A resposta veio baixinho, lá dentro. Ela ainda tá aí. Eu não deixei ela morrer. Aquilo me cortou por dentro, mas também me levantou. Porque naquele instante eu entendi. Deus não estava só me consolando. Ele estava me restaurando. Eu ainda era amada. Ainda era vista. Ainda tinha valor, mesmo que ninguém mais enxergasse isso. Mas a caminhada não foi fácil, não. A dor não. Desapareceu de uma vez. A solidão continuava. As decepções com a família também. Teve um domingo que eu preparei tudo para um almoço. Fiz macarrão de forno, carne assada, doce de leite caseiro. Mas ninguém veio. Nenhum dos meninos. Nenhuma das noras. Nenhum. Mãe, não vai dar. Eu chorei tanto nesse dia que me deu febre. E aí, o inimigo tentou de novo. Tá vendo? Você não é nada. Nem para ser lembrada serve. Mas foi aí que eu me levantei com raiva santa. Peguei a Bíblia, abri no mesmo versículo de Isaías 43, 2, e falei alto: quando passares pelas águas, estarei contigo. Não é, talvez, não é, se sobrar tempo, não é, se você for perfeita. É, estarei contigo, e eu respondi: então fica comigo agora, Senhor, porque tá doendo demais. Fiquei ali, com a mão na Bíblia e o rosto inchado. De tanto horror. E mais uma vez. Ele ficou. Eu não vi nada. Não senti arrepio. Mas senti paz. Uma paz que não fazia sentido nenhum, mas que me dava vontade de viver. Sabe, minha irmã, tem coisa que Deus não tira, Ele atravessa com a gente. Tem tempestade que Ele não acalma do lado de fora, mas acalma dentro da gente. E foi isso que Ele começou a fazer comigo. A Marinalva, que vivia empurrando os dias, começou a acordar diferente. Eu comecei a ouvir os passarinhos de novo. A sentir o cheiro do café com mais prazer. A conversar com as vizinhas sem precisar fingir sorriso. Eu ainda chorava, mas agora, chorava lavando a alma. E isso é libertador. E se você tá me ouvindo e sentindo que sua alma tá afogada, eu quero te dizer, você também vai respirar de novo. Pode estar escuro agora, mas vai amanhecer. E quando amanhecer, você vai lembrar de mim, dessa história, dessa promessa. Porque ela não falha. Tem um momento na vida da gente em que ou a gente quebra de vez, ou encontra força onde nunca pensou que tinha. E eu precisei chegar no fundo do fundo para descobrir que, dentro de mim, ainda havia algo de pé. Ainda havia um fio de esperança. Fino, frágil, mas vivo. Foi numa sexta-feira à noite. Chovia muito. Eu lembro como se fosse agora.
A luz tinha acabado e eu fiquei sentada sozinha, só com a luz fraca de uma vela. O vento fazia a porta bater devagar, e o som da chuva era como uma canção triste que repetia: "Você está sozinha." E naquele momento, eu acreditei. Acreditei. Que eu era sozinha. Que ninguém me queria. Que eu era peso pros filhos, incômodo pros vizinhos, resto da vida que passou. Comecei a chorar tão baixinho, que até o som do choro me dava vergonha. Era um choro miúdo, como de criança abandonada. Foi ali que eu fiz uma coisa que nunca tinha tido coragem antes: eu falei tudo pra Deus. Mas tudo mesmo. Sem filtro. Sem medo, sem religiosidade. Eu falei como quem conversa com um pai no leito de morte, abrindo a alma pela última vez: Senhor, se o Senhor me ama de verdade, então me mostra o porquê da minha vida. Me mostra o valor que eu tenho. Por quê? Eu não tô vendo mais. Naquele momento, eu não esperava a resposta. Só precisava ser ouvida. Mas Deus é especialista em surpreender a gente quando a gente se entrega de verdade. No dia seguinte, cedo, fui até o portão para pegar o jornal. Ainda tenho esse costume, mesmo com o celular. E quando abri a caixa de correio, tinha um envelope. Pequeno, sem remetente. Dentro, um cartão simples, com a frase escrita à mão: "Você é mais forte do que imagina. Você é preciosa aos olhos de Deus. Ele está contigo." Eu congelei. Trimi. All hey prosleitos. Não havia ninguém na rua. Na parte de trás do cartão, uma referência bíblica, Isaías 43, 4. Visto que foste preciosa aos meus olhos, também foste honrada, e eu te amei. Eu caí de joelhos ali mesmo, na calçada molhada. Comecei a chorar. Como nunca chorei antes. Mas não era choro de tristeza. Era choro de reencontro. Era como se Deus tivesse me escrito uma carta com a própria mão. E, no fundo do meu coração, eu soube. Ele tinha me ouvido. A partir daquele dia, tudo começou a mudar, não fora de mim, mas dentro. Eu comecei a perdoar o Pedro. Sim, aquele homem que me maltratou por tantos anos. Não porque ele merecesse, mas porque eu não queria mais carregar esse peso. Eu soltei. Comecei a escrever cartas para os meus filhos. Cartas sinceras, sem cobrança. Falei do que sentia, do que vivi, do amor que nunca deixei de ter por eles. E mesmo que nenhum deles tenha respondido de imediato, aquilo me libertou. Por quê? Eu falei com verdade. Com o coração limpo. Comecei a me olhar no espelho com outros olhos. Passei a cuidar de mim. Cortei o cabelo, comprei um vestido colorido, voltei a ouvir as músicas que me faziam bem. E o mais importante, voltei a me amar. Deus não mudou minha vida com um milagre grandioso. Ele não fez chover ouro na minha porta, nem fez meus filhos voltarem arrependidos chorando. Mas ele me deu algo maior, ele me devolveu a mim mesma. Você entende isso, minha irmã? Às vezes, o maior milagre é esse: a gente se reencontrar com quem a gente era antes da dor, antes da culpa, antes da solidão, antes de se apagar. E se você tá aí, se sentindo invisível, sem valor, sem voz, eu quero te dizer agora com toda a fé que tenho no meu peito: Deus está contigo. Nas tuas lágrimas. No teu silêncio. Na tua cozinha vazia. No teu travesseiro molhado. Ele está contigo. Porque ele esteve comigo. E se ele fez isso por mim, ele vai fazer por você também. Sabe, depois de tudo que eu vivi, depois de ter chorado até desidratar a alma, depois de ter sentido a solidão do tamanho do mundo, eu posso dizer, com o coração cheio de gratidão: valeu a pena não desistir. Valeu cada dia que eu me levantei sem vontade, mas mesmo assim levantei. Valeu cada lágrima que caiu e regou o terreno da minha fé. Valeu ter confiado mesmo quando tudo me dizia o contrário. Porque, no final das contas, Deus não me tirou da tempestade. Ele me ensinou a dançar na chuva. Hoje, eu não vivo uma vida de contos de fadas. Meus filhos ainda não são presentes como eu gostaria. Às vezes, o silêncio da casa ainda pesa. Mas dentro de mim mora uma paz que não depende de ninguém. E isso, ninguém tira de mim. Voltei a cuidar das minhas plantinhas, voltei a sorrir com leveza. Às vezes, sento na cadeira de balanço e fico olhando o céu, só agradecendo. E sabe o que eu mais agradeço? Por Deus ter me deixado passar pelas águas, mas não me deixou afundar. Essa promessa que um dia foi só um versículo. Hoje é a minha história, livro aberto: quando passares pelas águas, estarei contigo. Isaías 43, 2, ele passou comigo. E agora, ele quer passar com você também. E se você me escutou até aqui, se essa história encontrou um pedacinho seu pelo caminho, então eu te peço, comenta aqui embaixo. Me diz se você também já se sentiu assim. Me diz se essa palavra te alcançou. Porque, às vezes, tudo o que a gente precisa é saber que não tá sozinha. Seu comentário pode ser resposta para outra mulher que tá na beira do abismo, sem coragem de gritar. Agora, fecha os olhos comigo. Vamos orar juntas. Porque o céu tá ouvindo. E eu sinto
que algo novo vai começar aí dentro de você, pessoa com as mãos postas com tom de pele médio claro. Oração final, Senhor. Hoje eu oro por cada mulher que se sentiu esquecida. Por cada filha tua que chorou calada, que segurou o mundo nas costas, que foi forte tempo demais. Eu oro por essa mulher que se sente cansada, sozinha, invisível. Senhor, abraça ela agora. Entra na casa dela. No quarto dela. No coração dela. Mostra, Pai, que o Senhor nunca saiu do lado dela. Que cada lágrima que caiu foi vista. Que cada grito calado foi ouvido. Renova as forças dela, Jesus. Reacende a fé, a esperança, a coragem. Ensina ela a confiar no tempo do Senhor. Mesmo que os filhos não liguem, mesmo que ninguém perceba, o Senhor vê. O Senhor ouve. O Senhor cuida. Restaura, Senhor. Cura. Fortalece. Mostra para ela que ainda há vida, ainda há beleza, ainda há promessa. Que o deserto não é o fim. É caminho. E que, no tempo certo, o Senhor vai fazer tudo florescer de novo. Obrigada, Senhor, por nunca abandonar a gente, nem nas piores noites. Em nome de Jesus. Amém. Essa foi minha história. Mas pode ser a sua também. Se você sentiu algo no coração, deixa seu comentário aqui. Conta pra mim, qual parte dessa história te tocou? Mês? E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha. Essa promessa não é só pra mim. É pra hoje. É pra você.